Se tens ouvido estas últimas reflexões, és bem capaz de perceber que tenho estado a falar sobre o que aconteceu aos apóstolos depois de Jesus ter voltado para o Pai, de ter enviado o Espírito Santo e de Pedro, com toda a autoridade, se ter levantado para falar publicamente sobre o seu Mestre e Senhor. O capítulo 2 do livro que relata os Atos dos Apóstolos é bem curioso. Além daqueles milhares de pessoas que ouviram a pregação de Pedro se terem convertido, a palavra que ocorre mais vezes nesta narrativa é todos. Todos incluía os 11, os 120 que tinham recebido o Espírito Santo no cenáculo e mais os que se tinham convertido. Era muita gente. E o que faziam todos? Estavam todos. Mas que logística era esta que fazia com que milhares de pessoas se juntassem, obviamente não num único lugar, mas em várias casas? Diz que estes todos que estavam juntos tinham tudo em comum, ou seja, o que era de um era para todos. A expressão estavam juntos significa no grego viver juntos, viver um ao lado do outro. Será por isso que hoje, como no passado, há comunidades religiosas que vivem juntos uns ao lado dos outros, fechados, enclausurados ou em comunidades onde todos partilham do mesmo trabalho, dos mesmos bens, da mesma riqueza? Será por isso que os homens desenvolveram uma filosofia que se tornou política, que a riqueza deve ser distribuída por todos, que todos têm direito ao que todos possuem, mas na prática estas coisas não funcionam? E diz que repartiam com todos. Quer dizer que se algum tivesse necessidade de alguma coisa, essa carência era imediatamente suprida. Mais à frente, num outro capítulo, diz que eles eram um só coração e uma só alma, unidos mesmo. E estes são os sentimentos únicos, não apenas subjetivos, mas operativos, porque levavam os crentes a repartir os seus bens entre si. E isto só pode existir se as pessoas neles envolvidas entenderem o grande amor de Deus, se os homens e mulheres compreenderem que nada do que têm é deles, mas foi-lhes oferecido pela perfeita graça de um Deus que confiou a uns riquezas, casas, propriedades, para que todos possam ter o suficiente. Diz que eles iam ao templo todos os dias. Não havia outro lugar de adoração coletiva, apesar de se encontrarem nas casas uns dos outros, e por isso continuavam, perseveravam a ir ao lugar de adoração. Diz também que caíam na graça de todo o povo. A maneira feliz, desprovida de egoísmo, generosa, bondosa, que marcava a vivência dos primeiros crentes em Jesus, levava à simpatia e aceitação de todo o povo ao redor deles. E diz também que todos os dias o Senhor acrescentava pessoas novas à primeira igreja. Este acréscimo era o resultado de tudo o que foi enumerado antes. Diante deste relato, desejaríamos muito que fosse assim conosco, que pudéssemos comer juntos, repartir, ir juntos aqui e acolá, mas a nossa vida hoje tem outros contornos e desafios. A civilização empurrou-nos para outras demandas e maneiras de viver. Mas a palavra de Deus não é um livro de regras e leis, mas de princípios, e se quisermos, podemos aplicar o princípio da generosidade, da comunhão, do caminharmos juntos à nossa vida e crentes do século XXI nesta civilização ocidental. O amor entre eles era tão forte, tão visível, tão palpável, que a graça de Deus não encontrava barreiras, a unção de Deus não tinha obstáculos, os milagres aconteciam, porque as pessoas só tinham um coração e uma alma, amavam e criam. Eu sei o que vocês estão a pensar neste momento, Sara. Isto não é possível nos nossos dias. Há pessoas abusadoras, depois há pessoas que dão para serem vistas, depois há fulanos que se fazem pobres e têm mais do que nós, sei lá, uma lista de impedimentos que colocamos para que esta partilha não exista. Estamos a viver tempos únicos de falta, de aperto, de necessidades. E se a Igreja de Jesus, os crentes em Jesus, começassem a repartir, a partilhar, a amparar os irmãos com necessidades, já pensaste como cairíamos na graça do povo, tal como aconteceu aos primeiros crentes? E gostava de terminar perguntando que força e poder eram estes que uniam os crentes de Jerusalém e que os libertava da posse de dinheiro e de propriedades e os enchia de amor fervoroso, de desejo de ver as necessidades dos outros supridas, cheios de alegria, de generosidade,
de louvor, de oração, de milagres e de maravilhas. Pensa e medita nisto esta semana, porque vale a pena.